Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional, por isso tome a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia no Salmo de número 90, o versículo 1. Vamos ao texto. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Irmãos, o autor deste salmo, esse salmo é atribuído a Moisés. O título do salmo já nos dá essa informação quando está escrito Oração de Moisés, homem de Deus, ou A fraqueza do homem, a providência de Deus, oração de Moisés. Então, provavelmente, isso torna este salmo um dos mais antigos salmos do Saltério. Agora, em qual momento, qual o ambiente, qual o contexto em que esse salmo foi composto? Possivelmente ele foi escrito durante a peregrinação do povo de Israel no deserto, após o episódio do pecado, da incredulidade, em que o povo deseja voltar para o Egito. Isso nós vemos em Números capítulo 14, e também a murmuração desse povo diante Moisés e Arão, estando ali no caminho para a terra prometida. Quando Deus decretou que aquela geração não entraria na terra prometida por conta de um pecado cometido nesse processo de peregrinação. Então, diante dessa declaração de Deus para o povo, o ambiente que Moisés está vivenciando, que Moisés está ali presenciando, é um ambiente e um tempo marcado por morte, por frustração e também arrependimento. Imagina toda uma geração condenada a morrer no deserto, num tempo de 40 anos. Então você está peregrinando, Deus lhe apresenta o propósito, mas muitas vezes não lhe dá detalhes do processo, e muitas pessoas querem parar, querem voltar, querem regredir neste processo, porque talvez diante do processo o propósito não vala tanto a pena. E diante dessa desobediência, Deus sentencia aquele povo. E é nesse ambiente, nessa atmosfera que Moisés compõe este salmo. Moisés vê a fragilidade da vida humana diante da eternidade que é Deus. E diante da fragilidade humana, dos erros humanos, e diante de Deus, o versículo 1, meus irmãos, nos inspira, porque diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. O início desta oração, mesmo em meio a dificuldades, a morte, a frustração, porque eu fico imaginando Moisés guiando o povo, e de certa forma Moisés trazia uma responsabilidade. Talvez isso frustrou até mesmo o coração de Moisés. E diante dessa frustração, Moisés inicia a oração reconhecendo que apesar, meus irmãos, da instabilidade humana, que apesar, meus irmãos, do ser humano ser inconstante, incompleto, ele reconhece que Deus tem sido um abrigo constante ao longo de todas essas gerações. São 40 anos no deserto. Tem gerações ali reunidas. Ele contrasta a eternidade de Deus com a transitoriedade do ser humano. E esse versículo, o primeiro versículo do Salmo 90, ele nos apresenta alguns atributos de Deus. Veja como é profundo isso, porque ele diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio.
E um dos atributos do Senhor é a imutabilidade. O Senhor não muda, de maneira que o Senhor, ele sempre foi. É o que está relatado em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. E sabe por que, meus irmãos, nós obedecemos ao nosso Deus? Sabe por quê? Porque em Deus não há variação de comportamento. Ele é. Nós somos inconstantes, nós somos imperfeitos. Mas o primeiro versículo, Moisés já nos dá uma direção mostrando que o nosso Deus, ele é imutável, ele não muda. Por isso, tu tens sido o nosso refúgio. Tu tens sido porque a todo momento ele é e continuarás a ser o nosso refúgio. Mesmo em meio a um ambiente de fraqueza humana, de degradação humana, mesmo em meio a uma instabilidade humana, porque nós somos instáveis, Deus continua sendo o que Ele é. Mesmo quando o homem decide ficar parado, Deus continua a se movimentar. Como diz Tomás de Aquino, Ele é o motor que deu origem a todas as coisas, que trouxe movimento a todas as coisas. Vai dizer aqui que de geração em geração, então ele é imutável, agora de geração em geração. E o que nós vemos? Outro atributo de Deus, que é a soberania. Deus governa sobre tudo com autoridade absoluta. O que isso significa, meu irmão? Que o crente não caminha por sorte. O crente não caminha pelo acaso, o crente caminha sobre propósito e sobre vontade de Deus. Não há nada nesta terra, absolutamente nada, que não passe pela soberania do nosso Deus. Deus governa sobre tudo com soberana autoridade, com autoridade absoluta. É o Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo, meus irmãos. Às vezes nós achamos que Deus tem um inimigo e que esse inimigo é o diabo, a qual ele luta a todo momento para vencer o diabo. E isso é uma ignorância. Porque se nós acreditamos que Deus tem um inimigo à sua altura, não, o diabo já está derrotado, meus irmãos, no nome de Jesus. O problema é que enquanto ele está nessa situação de derrotado, ele tem enganado a muitos. Mas o que nós precisamos entender é que o nome de Jesus é infinitamente maior e poderoso do que qualquer ação diabólica. O que nós precisamos crer e acreditar é que o sangue de Jesus é soberano, é santo, que o seu sacrifício de cruz é perfeito, eterno e infinitamente maior do que qualquer obra, força e ação das trevas. Moisés continua a sua oração, apresentando várias reflexões sobre a vida humana, mas eu quero me ater apenas neste primeiro versículo, meu irmão. E eu preciso te dizer que a todo momento Deus tem te guardado. Deus tem te protegido, tem te livrado. É Deus que tem guardado o teu filho, é Deus que tem guardado a tua esposa, a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos. Quando falta a tua presença corpórea, física, limitada, Deus, com seu braço forte e santo, tem nos levantado, tem nos dado força. Mesmo em meio a um cenário de morte, mesmo em meio a um cenário de decepção, de frustração, lembre-se, o Senhor tem sido o nosso refúgio. E aqui eu quero abrir uma reflexão sobre a palavra refúgio. O Senhor para nós é um refúgio, não é um cárcere. O Senhor para nós, como muito bem é colocado no Salmo 91, o Senhor para nós é um esconderijo. Como diz o versículo 1 do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
E aqui a palavra fala refúgio, a palavra não está falando de cárcere. Porque no esconderijo, no refúgio, você encontra tudo o que você necessita para continuar. Para continuar. Só em Deus nós podemos nos refugiar. E o que é nos refugiar? Nós vemos muitas pessoas deixando a sua terra natal, o seu país, e indo se refugiar em outro país. Talvez fugindo de guerra, de problemas econômicos, fugindo de uma instabilidade, fugindo de um lugar que não oferece segurança. Então o salmista aqui nos convida a achar segurança, refúgio, proteção, cuidado, estabilidade em Deus. Só em Deus, meus irmãos, nós encontramos estabilidade e refúgio. Ele tem tudo o que nós necessitamos. Não o que queremos, mas o que nos é necessário. Então não confunda refúgio, não confunda esconderijo com cárcere, não, porque o Senhor não quer prender a ninguém. E a verdadeira segurança é aquela que nos permite continuar o propósito. Não por aquilo que Ele tem a nos dar, mas porque é o melhor para as nossas vidas. É o melhor para as nossas vidas. Meus irmãos, que neste dia de hoje nós possamos trazer essa reflexão que o Senhor é. O Senhor é, com seus atributos de eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, autoexistência, soberania. O nosso Deus continua sendo o nosso refúgio de geração em geração. De geração em geração. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Hoje nós somos lembrados de que Deus é o nosso refúgio constante, independente das circunstâncias, meus irmãos. Eu já falei para os irmãos, não olhem para as circunstâncias. É fato que nós vamos vivê-las, teremos que passar por elas, é inevitável, são circunstâncias. Mas a circunstância nos apresenta apenas uma parte do cenário, não é o todo. E quando nós lemos esse salmo, nós somos chamados a viver independente das circunstâncias. Principalmente, meus irmãos, em um mundo instável, em um mundo que está em constante mudança. E no meio dessas constantes mudanças, nós podemos muitas vezes perder a fé. No meio de tanta mudança, nos deparamos no seguinte questionamento: no que se apegar, no que crer, no que acreditar. Porque coisas foram apresentadas parecendo tão fortes, tão duradouras, mas agora elas não existem mais, foram tragadas, foram desfeitas pelo tempo. Quantas pessoas se levantaram com filosofias, com dicas, com ensinamentos infalíveis para a felicidade. Diante disso, o salmista nos apresenta o Senhor, que Ele é e tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, diante disso, diante deste abrigo poderoso que é o próprio Deus, é um convite. O Salmo 90, o versículo 1, é um convite, meus irmãos. De tantos convites que nós recebemos em nossa vida, esse Salmo nos convida a viver o nosso dia com confiança. Confiança em quem? No Senhor. Entregando nossa ansiedade, as nossas decisões nas mãos daquele que é e tem sido de geração em geração. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esta manhã, agradecemos pelo teu carinho e cuidado para com a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é e o Senhor tem sido de geração em geração o nosso refúgio, o nosso esconderijo, a nossa proteção. E pedimos, ó Pai, que nunca venha nos faltar em nós o desejo de habitar nesse refúgio, nesse esconderijo, Pai. Que possamos lembrar nos momentos de dificuldade, nos momentos que as circunstâncias querem reger a nossa vida, que possamos lembrar que o Senhor é e que podemos correr para um lugar seguro e nos refugiar nele.
que é Cristo Jesus. É o que nós oramos, agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.